povo mais feliz da face da terra, porque nós sabemos aquilo que Deus deixou para nós através de Jesus Cristo, a missão que Ele deixou para nós. E talvez você possa imaginar que fazer aquilo que Ele deixou para nós, né? Ele deixou algo, né? Para cada um de nós, ide e fazei discípulos por todas as nações. Talvez você possa imaginar que, mas o meu ministério é outro. Não, o ministério seu é esse. Ide e fazei discípulos por todas as nações. Foi o que Jesus deixou, né? Então nós temos uma missão aqui nessa terra, aqui nesse lugar, nessa cidade, lá no seu bairro, na sua casa, no local de trabalho seu. Todos nós temos uma missão. E muitas vezes nós somos sucumbidos, muitas vezes nós achamos, quer dizer, o inimigo coloca na nossa mente que nós não temos condições de fazer a obra de Deus. E eu quero falar algo para você essa noite, queridos, assim como foi falado, dito hoje, a parte da manhã, que muitas vezes nós estamos sofrendo algo que não é de Deus, queridos. Deus, Ele permite que nós soframos. Mas nós estamos passando por muitas tribulações, muitos problemas. Nós entramos e que não é nosso. E muitas vezes nós esquecemos que no sofrimento vem a consolação. O Espírito Santo que habita em você, habita em mim, habita em nós. Ele é o nosso consolador. E eu quero falar algo para você, que sofrimento faz parte da nossa vida. Sofrimento faz parte da nossa vida. Essa semana, eu tenho certeza que muitos passaram por situações adversas, dificuldades, tribulações, problemas. Hoje de manhã eu citei, o Ilminho estava aqui, ele passou por uma cirurgia no braço. Ele levou uma anestesia lá, tadinho, ele sofreu. O Dedê ligou para mim, ele passou por uma cirurgia também lá em Bauru. Né? Ele teve que operar a carótida, alguma coisa assim, não sei. O pastor Rodrigo já está em casa, louvado seja Deus. Ele fez uma cirurgia na face, ele está recuperando também a sua face. Mas é um momento de sofrimento, é um momento quando nós entramos numa sala de cirurgia, a gente se sente acuado, né? Puxa, eu vou sofrer aqui nas mãos dos médicos, né? Talvez você esteja passando por um sofrimento hoje. Eu não sei qual o sofrimento, uma enfermidade. Lá no seu casamento, no seu relacionamento, no seu trabalho, nas emoções, na sua vida financeira, não sei, queridos. Mas o sofrimento, ele é real. Mas no sofrimento vem a consolação. Sofrimento traz consolação. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Queridos, essa é uma das cartas de Paulo à igreja de Corinto. A igreja que se reunia. E uma observação aqui. O objetivo de Paulo, através de todas as suas cartas, era sempre edificar a igreja. As cartas do apóstolo Paulo eram para dar uma direção de como podemos nos portar diante
de tantos problemas que a igreja passava naquele momento. E hoje para nós não é diferente. Deus hoje, Ele tem sempre uma palavra de direção para nós. É a palavra de Deus. Ela está disponível para cada um de nós. E como eu disse, aqui não é diferente. Lições preciosas que nós precisamos colocar em prática através da palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã. Algo que muitas vezes é uma palavra que as pessoas não gostam, que fala de sofrimento. Oh, meu Deus, fala de sofrimento. Mas eu quero falar o primeiro ponto para você. Sofrimento faz parte da vida de todo cristão. Não, pastor, eu não posso ficar sofrendo não, porque eu fui remido pelo sangue de Cristo. Não, sofrimento faz parte, meu irmão. Sofrimento faz parte da minha vida, faz parte da sua vida. E o apóstolo Paulo, ele mostra aqui o quanto ele sofreu muito, ele sofreu perseguições, ele sofreu castigo, seus opositores se levantam contra ele. E ele está falando aqui à igreja, tudo aquilo que ele estava passando, tudo aquilo que estava vivendo. Ele falando à igreja vai mostrar que o sofrimento faz parte da vida, o sofrimento é um componente da vida. Nem sempre, queridos, o nosso pasto vai estar verde, haverá um momento de sequidão. Então o sofrimento, se você está sofrendo hoje, eu quero falar para você, faz parte, amados. Faz parte da sua vida. Desde que aprendemos alguma coisa com ele. Nós temos que tirar proveito dessa situação que você está passando. Dessa tribulação, desse problema, desse sofrimento. Então nós precisamos tirar alguma experiência para que possamos melhorar a nossa vida. E o que foi lido aqui não é bem popular, como eu disse, as pessoas não gostam de ouvir isso. Alguém que é uma bênção, assim como o apóstolo Paulo alguém que é uma bênção e está passando por sofrimento. Talvez você é uma bênção, eu tenho certeza disso, você é bênção. E talvez você está passando por um sofrimento, por uma tribulação, por um problema. E o apóstolo Paulo, ele viveu isso. Mas o mais interessante, ele viveu, sofreu e recebeu o consolo, louvado seja Deus. E Paulo aqui encara esse sofrimento com naturalidade. O problema hoje, amados, essa geração, é que ninguém gosta, como eu disse, de falar sobre esse assunto. Até hoje, presta atenção, semana passada nós recebemos a Vitória Reis aqui, ela falou muito sobre os nossos filhos, né? Até hoje na educação dos filhos, nós agimos assim. Nós tentamos evitar a qualquer custo que eles sofram algo. Até hoje, queridos, por incrível que pareça, nós super protegemos os nossos filhos. Criamos eles dentro de uma bolha. Nós cercamos os nossos filhos de todo tipo de proteção. Por que nós não gostamos da ideia de sofrimento? Não, pastor, sofrimento não, porque eu já sofri demais. Queridos, faz parte da vida cristã. Sofrimento existe desde o princípio, desde o começo. O homem conheceu a liberdade e decidiu pecar, essa é a realidade. E tem mais, aquele que não aprende com o problema que está vivendo, com a tribulação, com esse seu sofrimento, ele acaba, por incrível que pareça, sofrendo novamente. Então é necessário passarmos por situações adversas. É preciso uma geração mais forte, uma geração preparada para o que vão enfrentar ali fora, queridos. Isso eu falo de experiência própria. Uma geração que qualquer palavra ou comentário lhe ofende. Uma geração que fica traumatizada facilmente. Queridos, hoje nós temos que pisar em ovos, hoje nós não podemos falar algo assim meio áspero, rígido com alguém, que a pessoa ela se transforma, ela se torna outra pessoa. Então talvez
Você que está passando por um sofrimento, queridos, eu quero falar outra coisa para você. Nem todo sofrimento pode ser evitado. Você tem que passar por isso. Você tem que passar por essa tribulação. Você tem que passar por esse problema. A Bíblia fala a respeito disso, mesmo como estamos fazendo tudo certo, assim como o apóstolo Paulo, assim como é o caso do apóstolo Paulo. A própria palavra de Deus diz que o sol nasce para todos, para os bons e para os maus. A chuva cai para todos, para os bons e para os maus. Então nem sempre o sofrimento é uma punição. Mas as pessoas acham, aquela pessoa está sofrendo, está sendo punida, é o pecado. Não, queridos. Nem sempre o sofrimento é uma punição. Isso nós temos que tirar da nossa mente. Muito pelo contrário, o sofrimento nos torna mais experientes. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você é um casca grossa. Fala para o irmão, você é um casca grossa, fala aí. Sabe, é disso que a gente precisa, queridos. A gente precisa ser casca grossa para enfrentar o problema, as dificuldades, o sofrimento. Ah, pastor, então eu vou arrumar alguns sofrimentos para você. Não, para mim você não precisa, porque tem os meus sofrimentos. Você tem o seu sofrimento. Mas a gente tem que ser mais casca grossa. É uma geração mimimi, que não pode falar nada, que não pode fazer isso, né? Já fica todo... Não, queridos, não é assim. Sofrimento traz experiência para nós. E nós temos que aprender com esse sofrimento, com esse problema, com essa dificuldade, com essa tribulação. A gente tem que aprender, ganhar experiências. É que passamos por tantos problemas que alguns sofrimentos se tornam mais suaves, digamos assim, e mais fácil de passar. Essa é a realidade. Ah, mas eu não sou assim, então você não passou por tanto sofrimento assim. Não estou falando que você vai passar e deva passar por sofrimento. Misericórdia, não é isso. Mas faz parte da vida cristã. Tribulação, problema, dificuldade, faz parte da vida cristã. Tempestade em todas as áreas da nossa vida. A única diferença é que o justo, para ele, Deus o consola através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Essa é a nossa diferença diante dos outros. Nós temos o Consolador, o Espírito Santo. Quando nós estamos sofrendo, temos alguém que vem e nos consola. O nosso consolo vem de Deus, louvado seja Deus. Essa é a diferença nossa para o mundo aí fora, meus queridos. Aí voltando aí no texto, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Pensa no sofrimento seu, é de toda consolação. Pensa numa tribulação, numa dificuldade, é toda a consolação, é de Deus. Em Deus tenho toda a consolação que necessito. A Bíblia não diz que eu como cristão não sofrerei, mas ela diz que caso eu sofra, eu tenho um consolador, o Espírito Santo, que está comigo em todos os momentos. Você não está sozinho, meu irmão, você não está sozinha, minha irmã. Você tem um consolador aí contigo, o Espírito Santo. Jesus, ao partir, Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou o Espírito Santo, nosso Consolador. É Ele que consola na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora dos problemas. Ele te consola. Nós temos o consolo no sofrimento. Ah, pastor, mas eu não estou sofrimento. Mas é possível você sofrer. É possível você passar por tribulação, por problemas. É possível sim. Você sendo de Deus passar por sofrimentos, algo que te abale. Mas o consolo vem de Deus, através do Espírito Santo em mim e em você. Então, queridos, nós como cristãos, nós temos que entender que sofrimento faz parte da nossa vida. Essa é a realidade.
Não vai pensar você aqui que é só pasto verdejante. Haverá um momento de sequidão. Isso faz parte. E quando nós passamos pelo sofrimento, quando nós avançamos, nós adquirimos experiências. Experiências. Isso nos tornam mais fortes, mais casca grossa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, queridos. O consolo de Deus gera em nós a esperança. O consolo de Deus gera em nós a esperança no meio das aflições. Talvez você está aflito hoje. A aflição está tomando conta de você, ansiedade. Mas o consolo de Deus, esperança. Em meio a todas essas tribulações, em meio a todos os problemas, no verso 4, que nos consola em todas as nossas tribulações. Em todas, queridos. Em todas. Alguém perguntaria, por que eu não tenho um Deus que me livra da tribulação? Seria fácil, né, queridos? Já pensou? Por que Deus que me livra da tribulação? Se Ele vai me consolar, por que eu tenho que passar por tribulação? Se o Espírito Santo me consola, por que eu tenho que passar por tribulação? Ele permite a tribulação. Ele permite o seu sofrimento. Ele permite o seu problema. Mas Ele me consola, Ele te consola em toda e qualquer tribulação. Em todo e qualquer problema. Em todo e qualquer sofrimento. Ele te consola. Essa é a realidade. Em outra tradução diz que Ele me conforta. Ele me dá conforto. Deus presente para me confortar. O apóstolo Paulo viveu isso. Aí ele continua aqui no verso 4. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O apóstolo Paulo aqui, ele dá uma missão para a igreja. Sabe, queridos, o papel da igreja é consolar os que estão ruins, os que estão maus, os que estão sofrendo, os que estão atribulados, os que estão passando por dificuldades. E Paulo, ele deixa aqui para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Talvez você conheça alguém que está passando por um sofrimento, lá na família, com o filho, com o pai, com a mãe, não sei. Aí eu pergunto para você, você fez uma oração por ele, por essa pessoa? Esse é o papel da igreja, queridos. A partir do momento que passo por uma tribulação, como eu disse, todos nós cristãos temos passado por sofrimento e tribulação. Deus te consola através do Espírito Santo, Ele te conforta, e a partir daqui eu recebo essa consolação, a partir daqui eu recebo esse conforto de Deus, através do Espírito Santo, eu passo a consolar os que estão passando por tribulação. Esse é o nosso papel, queridos. Esse é o nosso papel como cristão verdadeiro. Consolar os necessitados. Consolar aqueles que estão passando por tribulação, por sofrimento, estão sofrendo. Uma vez que eu fui consolado, a partir daí eu posso consolar alguém. O que é consolar alguém? Servir de apoio. Alguém que está caindo, você chega perto dele, não vai cair, você serve de apoio para ele. A partir do momento que eu fui consolado, eu posso ajudar alguém que passa pelo mesmo problema que passei. Por quê? Porque você já venceu esse problema, você já venceu esse sofrimento, você já venceu essa tribulação. Você tem condições de consolar alguém através do Espírito Santo que habita em você. Então, conforto e consolo que recebemos de Deus é a certeza, é a convicção que Ele está do nosso lado, queridos. Ele está do seu lado. O Espírito Santo está aí, Ele mora em você. Ele repousa em você. E uma vez que recebi esse consolo, uma vez que eu recebi esse conforto dele, do Espírito Santo, eu devo ajudar o outro. É simples a palavra de Deus. É simples. Nós temos que consolar aqueles que estão passando por tribulação. É o que o apóstolo Paulo está falando à igreja lá em
Corinto. Olha, o papel da igreja agora é esse, assim como vocês passaram agora, comece a ajudar os outros. A igreja tem esse papel de ajudar uns os outros. O Life Group, que eu quero desafiar você que faz parte do Life Group, se insira no Life Group. Ali você vai se sentir um peixe dentro do aquário. Ali você vai se sentir útil. Você vai poder ajudar alguém. O consolo que você está recebendo de Deus, você pode consolar alguém lá no Life Group. O pastoreamento, o discipulado, tudo isso é fundamental, queridos, onde o consolo de Deus, ele é compartilhado. Compartilhe o consolo que você recebe de Deus. Compartilhe com as outras pessoas. Eu fico triste, porque muitas vezes nós queremos receber o conforto, nós queremos receber o consolo de Deus, mas nós não consolamos os outros, nós não ajudamos os outros, nós olhamos para dentro de si, para dentro de nós mesmos. E se isso não acontecer, se você não ser um agente de consolação, a igreja não existiria. Não tem fundamento, não há necessidade. Todos os cristãos e discípulos, presta atenção, lá no início, lá atrás, eles foram mortos. Eles sofreram para que o evangelho chegasse a hoje, a cada um de nós. Ou seja, através dos sofrimentos dos nossos irmãos lá atrás, nós recebemos o consolo de Deus. Nós somos consolados hoje e o nosso papel é dar continuidade. É consolar os outros. Esse é o nosso papel. Então, seja um agente de consolação dos outros. Seja um agente, pastor, eu não tenho essa condição. Você já foi consolado, meu irmão. Você já foi consolado, eu tenho certeza disso. E quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós conseguimos consolar os outros. Na certeza de que o meu sofrimento, por maior que seja, não me tira da presença de Deus. Aqui eu quero fazer um parênteses. Às vezes você está sofrendo. Eu não sei o que você está sofrendo. Pensa no seu sofrimento aí. Você vai falar para mim, pensa. Mas será que esse meu sofrimento, ele pode me tirar da presença de Deus? Impossível, queridos. É impossível. Mas tem muitas pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, por tribulações, chuta literalmente o pau da barraca. Sai da presença de Deus. Não sei por que isso acontece. Romanos, capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Eu tenho certeza que o seu sofrimento, queridos, me perdoe, não é nada disso. Perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Você não está passando por isso, eu acredito. Não está passando por isso. Como está escrito no verso 36, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, queridos. O seu sofrimento não lhe dá condição, não lhe permite você se separar do amor de Deus. Ah, pastor, mas você não sabe que eu estou sofrendo. Mas não importa o que você está sofrendo. Não é espada, não é perigo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso aqui é convicção de quem sofreu e foi consolado por Deus, assim como o apóstolo Paulo. E assim foi até a morte. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Louvado seja Deus. Nem a morte. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá, louvado seja Deus. Então, queridos, nada lhe dá permissão, o seu sofrimento não lhe dá permissão para você se separar do amor de Deus. Jesus, queridos, Ele não vai evitar essa situação. Ele não vai evitar todas as doenças. Jesus, Ele não vai evitar todas as dores, todo o sofrimento, toda a tristeza, todo o problema, toda a dificuldade. Não vai. Mas Ele estará conosco em todas elas. E nenhuma delas vai nos separar do seu amor. Louvado seja Deus. Será que o apóstolo Paulo ele sentiu o amor de Deus? Olha, essa é uma pergunta, querido. Será que Paulo, ele sentiu o amor de Deus quando ele estava sendo decapitado? Será que Paulo sentiu o amor de Deus quando ele estava sendo decapitado? Será que Estevão sentiu o amor de Deus quando as pedras o feriam, até morrer apedrejado? Queridos, Deus, Ele me ama. Nós declaramos aqui através desse louvor, Deus, Ele te ama em todas as situações, e nada pode nos separar do seu amor. Esse é o nosso maior consolo. Eu estou passando por sofrimento, mas Deus, Ele te consola, meu irmão. Deus, Ele te consola, minha irmã. Esse é o papel do Espírito Santo em mim e em você. É por isso que Ele habita em você. O terceiro ponto. Deus permite o sofrimento, mas Ele não nos deixa sem consolação. Ele permite sim o seu sofrimento, mas Ele jamais vai deixar de nos consolar. Essa é a realidade. No verso 5 de 2 Coríntios capítulo 1. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Ou seja, quanto maior o nosso sofrimento por amor a Cristo, maior seremos consolados por Ele. Aí eu pergunto para você, o quanto você está sofrendo por amor a Cristo? O quanto a igreja está sofrendo por amor às vidas? Quanto mais nós sofremos pelo reino, pelas vidas, pelas almas, maior será o consolo dele sobre nós. Então, queridos, através dos sofrimentos de Jesus Cristo, eu recebo benefícios, eu recebo consolo. Consolo é um benefício que você recebe. De graça, você não tem que pagar nada. Está aí o Espírito Santo habitando em você, o nosso Consolador. De graça, queridos. Através do seu sofrimento, você recebe benefício, que é o consolo. No verso 6 continua: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência. Essa palavra-chave aqui. Paciência. Para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. O apóstolo Paulo aqui, ele faz um desafio. Você está passando por sofrimento. Tenha paciência. Fala para o seu irmão, tenha paciência, fala para ele. O problema é que a gente não tem paciência. Nós estamos sofrendo e já queremos resolver o problema. Aqui está falando paciência, para suportar os mesmos sofrimentos. Esse é um convite para nós, igreja. Tenha paciência o que você está passando, meu irmão. Tenha paciência o que você está passando, meu irmão. Pastor, mas eu estou sofrendo. Não, mas tenha paciência, porque o consolo está aí já, o consolo está aí. Fica tranquilo, o consolo está aí. Mas você não sabe a tribulação, o meu problema aqui na família, no meu casamento, na minha vida financeira, saúde, profissional, não sei. Mas tenha paciência. Fala para o seu irmão, não chuta o pau da barraca não, fala para ele.
O problema é que a gente joga tudo para o ar. Joga tudo para o alto, abandona tudo, abandona a fé. Paulo, o apóstolo Paulo, queridos, ele sofreu, como eu disse. Ele sofreu muito mais do que nós estamos sofrendo hoje, eu tenho certeza disso. Ele foi decapitado. Hoje você não vê ninguém sendo decapitado, dificilmente. Paulo está falando que o meu sofrimento, de alguma forma, o evangelho chega até vocês. É isso que Paulo está afirmando aqui. Através do sofrimento do apóstolo Paulo, o evangelho chegou a mim, chegou a você. Sabia disso? Ele sofreu, queridos. Jesus sofreu sim, para que nós fôssemos salvos. Mas eu sempre falo assim, Jesus ele começou esse projeto. Os discípulos deram continuidade. E nós, igreja, nós vamos encerrar. Que é o cuidado, o amor pelas vidas, pelas almas. Eu sempre falo que nós queremos alcançar o maior número de pessoas aqui nessa cidade. Apresentar Jesus para essas pessoas. Para que elas possam realmente entregar a sua vida para Ele. Porque nós vemos tantas pessoas sofrendo. Nós vemos tantas pessoas sofrendo, queridos. E não consegue sair desse sofrimento. Parece que está dentro desse sofrimento, ela não consegue romper, não sai. Porque falta ali conhecimento, falta o Espírito Santo habitando nela. Paulo está falando que o meu sofrimento, de alguma forma, o Evangelho chegou até vocês. E está aqui comigo, está aqui com você. E aqui ele nos dá a paciência para suportar sofrimentos. O problema é que, como eu disse, a gente não tem paciência. Você é paciente? Você tem paciência? Ou você explode facilmente? Qual que é o seu temperamento? A gente tem que vigiar, queridos. A gente tem que vigiar. Aí a gente acende um fósforo assim perto da pessoa, parece que pega fogo, explode. Qualquer coisa, a pessoa não tem paciência. É briga para cá, briga para lá. Tenha paciência para suportar o seu sofrimento. Continua no verso 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, se eu sofro, se você sofre, está garantido o consolo que vem da parte de Deus. Mas eu quero deixar uma dica para você aqui. Muito sofrimento, ele pode ser evitado. Muitos sofrimentos podem ser evitados. O problema é que muitas pessoas estão vivendo o sofrimento dos outros. Estamos vivendo o sofrimento dos outros. E você não tem nada com isso. Essa é a realidade. A gente vive o sofrimento do outro. É aquela pessoa que tem que viver aquele sofrimento, para que ele possa superar a tribulação, o sofrimento, o problema, através do consolo do Espírito Santo. Mas a pessoa não quer ser consolada, a pessoa não tem paciência. Então muitos problemas poderiam ser evitados, se a gente não vivesse o problema do outro. O problema é que muita gente está vivendo o sofrimento do outro. 1 Pedro capítulo 4, verso 15. Como, pastor? Está aqui, ó. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso. Amém? Ninguém é isso, né? Aqui. Assassino, ladrão e criminoso. Ou por se meter na vida dos outros. Pedro está dizendo para mim e para você hoje, cuida da sua vida. É isso que ele está falando. O problema é que muitas vezes a gente não consegue cuidar da nossa vida e quer dar palpite na vida dos outros. E a gente não está preparado para dar palpite na vida dos outros,
e começamos a sofrer aquilo que o outro está sofrendo. Essa é a realidade de muitos. Não viva o sofrimento do outro. Não se meta na vida dos outros. É isso que Pedro está falando aqui. E o que tiver que ser feito, faça bem feito. A gente sofre muitas vezes porque não cuidamos daquilo que devemos cuidar. E quando nós não cuidamos daquilo que Deus deu em nossas mãos, nós não cuidamos direito, nós fazemos mal feito. Então, meu irmão, minha irmã, cuide da sua casa, cuida do seu marido, cuida da sua esposa, cuida dos teus filhos, cuide dos seus pais, cuide da sua vida profissional, da sua vida espiritual, cuide da sua alma, cuide das suas emoções. Esse é o maior problema. Tem muita gente emocionalmente abalado. Queridos, nós somos chamados para fazer as coisas bem feitas. É para isso que nós somos chamados. Então, pare de reclamar. Pare de reclamar, essa é uma dica. Na função mais humilde que você tiver, faça bem feito lá no seu trabalho. Aonde você estiver, faça bem feito. O problema é que nós reclamamos e queremos os benefícios da consolação de Deus. Então, às vezes, a gente acha que está sofrendo, quando, na real, estamos reclamando. A gente tem que separar sofrimento de reclamação. Não é na reclamação que virá o consolo, é no sofrimento que virá o consolo. Mas na reclamação não vem, então pare de reclamar. A gente reclama muito. Talvez você esteja ainda no sofrimento e não na consolação. Talvez você está vivendo esse sofrimento há anos e não recebeu ainda a consolação do Espírito Santo. Porque você só reclama. Então pare de reclamar, faça bem feito. Fazer bem feito evita sofrimento. Faça bem feito, queridos. Isso evita sofrimento. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então não está escrito maldito quem não fizer a obra do Senhor. Não é maldito quem não fizer a obra do Senhor. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, se for para fazer, faça bem feito. Fala para o seu irmão, faça bem feito, fala para ele. Tudo que lhe der as tuas mãos, faça bem feito. Um sofrimento que poderia evitar. Tudo que vier à sua mão, faça bem feito. No verso 8, voltando aqui no texto, Paulo ele descreve que passou por um sofrimento lá na Ásia. Diz a Bíblia, acima do que ele poderia suportar, a ponto de perder a esperança de continuar vivo. Esse era o estado de Paulo. Ele passa por um problema acima de um sofrimento, acima do que ele poderia suportar, a ponto de perder a esperança de continuar vivo. Mas ele continuou sendo o apóstolo Paulo. O que eu quero dizer com isso, queridos? Hoje, já vem o pastor já falando que o problema não é problema, né? Eu sempre falo assim, você sabe quando o problema deixa de ser grande? Quando você arruma um maior que aquele. Aí aquele que era grande ficou pequeno. Mas o problema também é que a gente entra no problema, eu sempre falo isso, né? Então hoje a gente tem uma unha encravada. Está muito frio, está muito calor. Quando chove, muito crente derrete, porque não vem na igreja quando chove. Essa é a realidade. E Paulo passando por uma tribulação acima do que ele podia suportar. Aqui está o segredo, querido. Mas tinha
alguém com ele que não o deixou morrer. Tinha alguém com ele que segurou ao lado dele. Tinha alguém com ele que segurou com ele. Esse é o papel do Espírito Santo, o Consolador, que segura ao lado de você, que divide o peso com você. Sabe que o Espírito Santo, ele não tira o peso, mas ele vai junto. Ele vai te ajudar a carregar o fardo, o peso. Ele não me poupa, mas faz eu carregar também. Mas ele me ajuda. Talvez você esteja aqui hoje se sentindo como Paulo, sem esperança. Eu quero falar para você, o Espírito Santo está aí com você, meu irmão. Ele está aí com você, minha irmã. Ele não vai assumir essa carga, não. Ele não vai assumir esse peso, porque esse peso é seu. Mas Ele vai te ajudar. Porque no sofrimento Ele traz consolação, através da consolação. É como uma sacola, você vai fazer compra, está pesada, tem as duas alças. Ele não vai pegar aquela sacola e colocar nas costas e levar para você. Ele vai pegar numa das alças. Esse é o papel do Espírito Santo. Esse é o consolo que Ele nos dá. Eu quero concluir essa palavra lá no verso 9 de 2 Coríntios capítulo 1. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Queridos, esse é o nosso consolo. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa convicção. Ele não vai te poupar, mas Ele vai te ajudar. Paulo, por vezes, passou por tantos riscos de morte, açoites, apedrejamento, naufrágio, como eu disse, até ser decapitado lá em Roma. Paulo aqui não está falando mais da morte física. Presta atenção, ele não está falando mais da morte física. É sobre a segunda morte mencionada na Bíblia, a separação eterna de Deus. É disso que Paulo tinha essa convicção. Combati o bom combate, terminei a carreira. É isso que Paulo está falando. Sobre a segunda morte mencionada na Bíblia, a separação eterna do Senhor. Então, queridos, presta atenção, o mundo, ele vai te magoar. As pessoas, elas vão te ferir. Mas Ele não desiste da gente. Essa é a certeza. Esse é o nosso consolo. O seu sofrimento hoje, eu tenho certeza, será menor amanhã através da consolação. Continua no verso 11. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Aqui está outra chave, queridos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Mesmo você não estando bem, mesmo você sofrendo, seja um agente de consolação para alguém. A consolação de Deus, ela sempre será maior que o seu sofrimento. Tenha essa certeza, essa convicção. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora em nome de Jesus. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às